Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda semana de estudos em didática. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, na minha opinião, é o coração de tudo: a relação pedagógica entre o professor e o aluno. É literalmente onde a mágica da educação acontece na prática. Bom, vamos direto ao ponto. Cena 1. A tríade pedagógica. Vamos começar dando uma olhada na base de qualquer ambiente de aprendizagem. Sabe, a relação em sala de aula nunca é uma via de mão única. Ela funciona, na verdade, como um triângulo, uma tríade mesmo. Nas pontas a gente tem o aluno, o professor e o conhecimento. Mas o que mantém isso tudo de pé e em equilíbrio? É a união de três coisas essenciais: o lado cognitivo, que é o saber em si, o lado socioemocional, que são os sentimentos e as relações, e bem no meio disso tudo, o diálogo. O diálogo é literalmente a ponte que conecta a razão à emoção dentro da sala. Saindo um pouco da teoria pura, vamos ampliar a nossa visão. Cena 2. A escola e a socialização. A escola, como a gente sabe, é muito mais que só quatro paredes. Pensa no modelo tradicional. Aquelas carteiras enfileiradas, horários super rígidos, rotinas fechadas. E, acima de tudo, tem aquela figura de autoridade do adulto, o educador. Essa dinâmica toda cria um ambiente que não tem nada a ver com a relação familiar que os alunos têm em casa. É um mundo completamente novo. Mas olha que interessante quando a gente muda um pouquinho o espaço físico. Colocar as carteiras em círculo, por exemplo, deixa claríssimo que a escola é o principal ponto de encontro da galera. É ali que acontece a interação com pessoas da mesma idade, com vivências muito parecidas, dividindo aquele monte de referências culturais que toda geração tem. E se a gente agrupar essas carteiras em ilhas, aí a socialização ganha o palco principal de vez. É bem ali que nascem as amizades de infância, as panelinhas, as paixonites e até aquelas inimizades de corredor, né? Surgem os líderes da turma e também a galera que bate de frente com eles. Tudo isso é recheado de uma carga sentimental enorme que é fundamental para moldar a identidade de quem está ali crescendo. É por causa desse convívio tão intenso que a gente precisa colocar duas coisas na balança. De um lado, a escolarização é obrigatória. Ninguém está lá porque simplesmente escolheu estar. Mas, para os estudantes, essa dimensão afetiva, as amizades, os laços que eles criam, isso muitas vezes atropela completamente o lado formal da escola. Os laços afetivos quase sempre falam muito mais alto que qualquer grade curricular. Então, como é que o educador sobrevive e navega no meio dessa complexidade toda? A chave é entender que a escola funciona em 5 frequências diferentes ao mesmo tempo. Cena 3. As 5 dimensões da escola. A primeira é a dimensão espacial. Como a gente já comentou, não é só jogar um monte de gente numa sala. Tem que ter uma intenção por trás de como a gente organiza as carteiras, porque o arranjo físico dita completamente o ritmo e a qualidade da relação pedagógica. A segunda é a dimensão temporal. Na escola, o tempo é o senhor de tudo, super cronometrado. E isso cria aquele clássico cabo de guerra diário, né? De um lado, o professor tentando negociar para cumprir todo o planejamento a tempo. Do outro, a resistência mais do que natural dos alunos a esse ritmo super acelerado e imposto. Aí a gente entra na dimensão linguística. Essa é a ferramenta de ouro que sustenta a relação na sala. É o jeito de falar, a entonação, as palavras escolhidas, tudo isso dá o tom do aprendizado. E serve para contrabalancear as limitações de expressão de quem ainda está ali aprendendo a se colocar no mundo. O que nos leva à dimensão cognitiva, que, convenhamos, é o objetivo central da escola. É aqui que entra o incentivo e o acesso àquele conhecimento que transforma. E detalhe importantíssimo, o jeito que esse saber é transmitido pode tanto manter as coisas do jeito que estão, reproduzindo a sociedade atual, quanto pode abrir portas e criar oportunidades gigantescas para esses jovens. Para fechar essa conta, a gente tem a dimensão pessoal. E aqui precisamos ser muito realistas. A relação professor-aluno é naturalmente desigual. É uma via de duas mãos, claro, mas a posição de autoridade do professor tem que existir. E ela precisa ser exercida para manter a ordem e a disciplina necessárias para que o aprendizado realmente aconteça. Certo, agora vamos ver como isso tudo ganha vida no dia a dia. Cena 4. A prática e a postura do professor. É aqui que a teoria sai do papel e vai para a ação. E aqui está o pulo do gato. Voltando lá para aquela nossa tríade do começo, o diálogo é a ferramenta número 1. É absolutamente indispensável para resolver os atritos que surgem dessa convivência intensa. Sem conversar, sem mediar os conflitos, nenhuma daquelas 5 dimensões que a gente acabou de ver consegue se alinhar para gerar um ensino de verdade.
Para fazer esse diálogo funcionar na prática, a postura do professor exige algumas coisas básicas, mas super profundas. É preciso dar uma atenção genuína, usar uma linguagem que todo mundo entenda sem complicação e, o mais estratégico de tudo, saber ler a sala. O professor precisa sacar qual é a cara daquela turma para conseguir afinar as relações de um jeito empático e que faça sentido para eles. O mais fascinante disso tudo é que o ensino não é algo que acontece uma vez só e pronto. É uma engrenagem que não para de girar. Cena 5. O ciclo didático e encerramento. O trabalho do educador segue um fluxo constante de 5 etapas. Tudo, absolutamente tudo, começa com um planejamento de aula super bem feito. Depois, a gente passa para a curadoria e seleção dos conteúdos, o que nos leva a escolher os recursos didáticos mais interessantes e adequados. Com tudo isso na mão, a gente finalmente aplica as atividades na prática. E o ciclo se fecha, ou melhor, se renova, através de uma avaliação constante, que vai dar as pistas para o nosso próximo planejamento. E trazendo toda essa teoria brilhante para o nosso lado prático, não esqueçam de conferir as leituras indicadas e, claro, as videoaulas. Fiquem de olho nas atividades desta semana, hein? A gente tem 2 tarefas avaliativas que valem 10 pontos cada: a elaboração de uma charge e a criação de uma paródia musical. É a chance de vocês usarem a criatividade para colocar em prática tudo isso que a gente conversou hoje. Para a gente fechar com chave de ouro e deixar aquela pulga atrás da orelha, sabendo do peso gigantesco que os laços afetivos e os colegas têm na vida dos alunos, como é que uma postura bem pensada do professor consegue transformar essa afetividade em uma ponte direta para o aprendizado, em vez de deixar virar um muro? Fica essa reflexão super importante para vocês levarem para os estudos ao longo da semana. Um abraço gigante, muito sucesso nas atividades e até o nosso próximo encontro.